Assim que saiu da empresa, o milionário, dono de tudo ao seu redor, caminhava distraído até que algo o fez parar. Ali, jogada no chão frio da calçada, estava uma mulher. Roupas surradas, sujas, rasgadas. O corpo encolhido, tentando resistir ao frio que parecia não ter fim. Por um instante, ele hesitou, mas, movido por algo que nem ele soube explicar, tirou o próprio casaco e colocou sobre ela. Era só um gesto, simples, rápido, quase insignificante. Mas o que aquela mulher fez segundos depois fez o coração dele gelar. E foi naquele momento que ele percebeu que tinha cometido um erro. Alex era um milionário que todos admiravam e ninguém realmente conhecia. Dono de uma das maiores empresas da cidade, ele era visto como exemplo. Elegante, educado, sempre com as palavras certas na frente das câmeras. Nos eventos, sorria. Nas entrevistas, inspirava. Para o mundo, Alex era a definição de sucesso. Mas longe dos olhares, longe dos aplausos, existia outro Alex. Um homem frio, calculista, que não enxergava pessoas, apenas utilidade. Funcionários não eram gente, eram números. Erros não eram tolerados, eram punidos. E respeito? Algo que ele simplesmente não oferecia a ninguém. Nos corredores da empresa, bastava a porta se fechar, e o tom de voz mudava, o olhar ficava mais duro, e qualquer um que estivesse ali sentia. Ele diminuía, humilhava, ignorava, como se todos ao seu redor fossem descartáveis. Mas bastava uma câmera ser ligada, e tudo mudava. O sorriso voltava, a postura se ajustava, a voz ficava calma, quase acolhedora. Aqui valorizamos pessoas. Era o que ele dizia, e todos acreditavam, porque ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que realmente acontecia quando as luzes se apagavam. E talvez fosse exatamente por isso que naquela noite, ao sair da empresa, o destino decidiu inverter o jogo. Ela nem sempre esteve ali. Antes das roupas rasgadas, antes do frio da calçada, antes de ser apenas mais um rosto invisível na rua, ela tinha um nome, uma história e sonhos que pareciam tão reais quanto os de qualquer outra pessoa. Ela veio de uma família simples. Nada nunca foi fácil, mas também nunca faltou vontade. Desde muito cedo, ela entendeu que, se quisesse mudar de vida, teria que lutar por isso sozinha. E foi exatamente o que ela fez. Trabalhou enquanto estudava. Virava noites tentando dar conta de tudo. Aprendeu a dizer não para si mesma inúmeras vezes. Enquanto muitos saíam, se divertiam, viviam, ela ficava trabalhando, ficava estudando, ficava sonhando com o dia em que tudo aquilo finalmente faria sentido. Ela queria crescer, queria conquistar o próprio espaço, queria olhar para trás e sentir orgulho da própria história. E aos poucos, ela conseguiu. O primeiro salário que realmente fez diferença. O primeiro apartamento, pequeno, simples, mas dela. O primeiro carro, conquistado com esforço, parcela por parcela. E junto com tudo isso, vinham os sonhos que quase todo mundo carrega em silêncio. Ter uma casa melhor, dar uma vida confortável para a família, construir uma história ao lado de alguém, formar uma família, ser feliz, de um jeito tranquilo, estável, seguro. Mas cada conquista tinha um preço. E ela pagou. Pagou com o tempo que não voltou. Com os almoços em família que ela começou a recusar. Com os aniversários que deixou de ir. Com as mensagens que demoravam cada vez mais para responder. Até pararem de chegar. Os amigos foram se afastando. A família foi ficando distante. E sem perceber, ela foi ficando sozinha. Tudo em nome de um único pensamento que nunca saía da cabeça. Eu preciso ser alguém na vida. E ela acreditou nisso com tanta força que abriu mão de tudo o resto, porque para ela não havia outra opção.
Seu nome era Ellen. E foi com essa mesma mentalidade que ela entrou na empresa. No começo, era só mais um nome na lista, mais um rosto entre tantos outros, mais alguém tentando provar o próprio valor. Mas ela não era comum. Enquanto muitos faziam o básico, ela fazia além. Enquanto alguns desistiam, ela insistia. Enquanto outros reclamavam, ela entregava resultado. Ela chegava antes de todo mundo, saía depois que o escritório já estava vazio, assumia responsabilidades que nem eram dela. E ainda assim, fazia melhor do que quem deveria fazer. E pouco a pouco, começaram a notar. Primeiro veio uma promoção, depois outra e mais uma. Até que, sem que muitos percebessem como, ela já não era mais só uma funcionária. Ela se tornou diretora executiva de operações, um dos cargos mais altos da empresa. Respeitada, admirada, intocável, ou pelo menos era o que parecia, porque foi exatamente nesse momento que ela chamou a atenção de quem nunca passava despercebido: Alex, o dono de tudo aquilo. Ele começou com olhares mais demorados, depois, conversas casuais, que não eram tão casuais assim. E aos poucos, aquilo foi ficando cada vez mais claro. Ele estava interessado. E diferente de todos os outros, ele não estava acostumado a ser ignorado. No início, ela hesitou. Sabia que aquilo poderia ser um erro, mas, depois de tanto tempo sozinha, depois de abrir mão de tanta coisa, depois de viver apenas para o trabalho, ela se permitiu sentir. E pela primeira vez em muito tempo, ela gostou. O vazio que ela carregava no peito, aquele silêncio pesado que ficou depois de tudo que ela deixou para trás, começou aos poucos a ser preenchido. Não por conquistas, não por cargos, mas por alguém. Alex, o que antes era só admiração, virou proximidade. E a proximidade virou algo mais. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia algo que não vinha de metas, resultados ou reconhecimento profissional. Era leve, era diferente. Aquela angústia constante de não ter mais com quem conversar, de não ter para onde ir além do trabalho, começou a diminuir. As noites já não eram tão vazias. Os dias já não pareciam tão mecânicos. Ao lado dele, ela sentia que, talvez, tudo aquilo tivesse valido a pena. Que abrir mão da família, dos amigos, dos momentos, tinha um propósito maior. Que no final, ela não estava tão sozinha assim. E ela acreditou nisso. Acreditou quando ele segurava sua mão longe de todos. Quando falava baixo, próximo, como se só existissem os dois. Quando fazia promessas sutis, mas cheias de significado. Mas existia um detalhe que ela tentou ignorar. Um detalhe que, no fundo, incomodava mais do que deveria. Alex só era assim quando estavam sozinhos. Nos corredores da empresa, ele passava por ela como se fosse invisível. Em reuniões, não a olhava. Em público, não existia conexão, não existia história, não existia nada. Era como se tudo o que acontecia entre eles simplesmente deixasse de existir quando alguém mais estava por perto. E ainda assim, ela aceitava, porque depois de tanto tempo sem sentir nada, qualquer sentimento parecia suficiente, mesmo que no fundo não fosse. Os dias foram passando assim, entre momentos intensos e silêncios desconfortáveis, entre proximidade e ausência, até que no final de uma semana comum, aparentemente como qualquer outra, algo completamente inesperado aconteceu. O som de passos apressados ecoou pelo corredor, leves, descompassados, diferentes de tudo que costumava preencher aquele ambiente sério e controlado. Uma criança. Ela franziu a testa, confusa, observando aquela pequena figura atravessar a empresa sem hesitar, como se já soubesse exatamente para onde ir.
Uma criança, pensou. Quem é? Antes que pudesse reagir, a menina passou direto por todos, ignorando olhares e tentativas de parar, e seguiu firme até a porta mais importante daquele lugar, a sala de Alex. A porta se abriu de repente, e no mesmo instante, a voz infantil, carregada de saudade, preencheu o ambiente. Papai, senti sua falta. O mundo dela parou. Uma voz feminina suave quebrou o silêncio. Amor, vim te ver. Ela congelou. Não precisou de mais nada. Viu a mulher se aproximando. A intimidade, o jeito natural como tudo acontecia. Enquanto isso, ele mantinha outra realidade escondida. O coração apertou. Os pensamentos se embaralharam. E naquele instante, tudo mudou. Não era só tristeza. Era decepção. Era a sensação de ter acreditado em algo que nunca foi real. Naquele mesmo dia, ela tomou uma decisão. Sumiu. Abandonou o trabalho. Vendeu o carro. Desapareceu completamente da vida que levou anos para construir. E para Alex, foi conveniente. Já passou. Era só algo temporário. Ele seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele não sabia é que nada daquilo foi por impulso. Ela tinha um plano. E o primeiro passo era desaparecer, ou pelo menos fazer o mundo acreditar nisso. No final daquela tarde, ao sair da empresa, Alex caminhava distraído, até que algo chamou sua atenção. Uma mulher jogada no chão, suja, quieta, ignorada por todos ao redor. As pessoas olhavam, mas seguiam andando. Ele hesitou por um segundo. Então, tentando fazer o certo, tirou o próprio casaco e colocou sobre ela, sem reconhecer, sem imaginar. Mas antes mesmo de se afastar, ela levantou o rosto. E foi aí que ele viu. Ellen. O coração dele disparou. O corpo travou. Antes que ele pudesse reagir, ela se levantou devagar, segurou o casaco, olhou diretamente nos olhos dele e sorriu. Um sorriso calmo, seguro. E então, deixou o casaco cair no chão. Demorou para você olhar de verdade para alguém, né? O silêncio ficou pesado. Mas dessa vez, não por muito tempo. Carros começaram a parar ao redor. Portas se abrindo. Pessoas se aproximando. Homens de terno. Câmeras. Tudo acontecendo rápido. Ela já não era mais só uma moradora de rua. Ela tinha vendido tudo, desaparecido e descoberto algo muito maior, a empresa. Não era exatamente o que parecia. E aquele momento era o ponto final. Ela se aproximou mais um pouco e disse com tranquilidade: Você achou que podia fazer tudo escondido, mas nem tudo fica em silêncio para sempre. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Dessa vez, não tinha controle. E ali, diante de todos, a verdade veio à tona. Alex foi levado pelas autoridades, enquanto tudo o que ele construiu começava a desmoronar. E ela apenas virou as costas, sem pressa, sem olhar para trás, porque no fim, o destino realmente se inverteu.